ok? O que é importante nós entendermos, tá? Que nós temos uma população vulnerável e essa população, ela acaba absorvendo, né, todo esse material, se contaminando, acaba se machucando com material cortante. Muitas crianças não entendem desse risco, né? Adultos também não, né? E acabam reciclando até material inadequado. Por isso que é importante nós não jogarmos medicamentos vencidos a nível domiciliar para o lixo comum, levar para a farmácia, descartar, porque todas as farmácias elas são obrigadas a receber o meu medicamento vencido. No caso, nosso lixo radioativo, pilhas, lâmpada fluorescente, baterias, né? Isso também é gerado em hospital. E a gente tem um resíduo próprio para isso. Um resíduo quer dizer um descarte final. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? De cuidar, de levar para o local exato. Tá? Então, esse gerenciamento, ele faz a diferença. Dentro do hospital, dentro do ambiente hospitalar, mais ainda. Porque numa unidade básica de saúde, eu tenho lixo contaminado? Tenho sim. Mas lógico que eu não faço cirurgia dentro de uma unidade básica de saúde. Então, eu tenho outro tipo de descarte. Por isso que em cada unidade, ele tem o seu planejamento, ele tem o seu programa. Então, é feito um levantamento de necessidades e ali é desenvolvido um programa de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, o famoso PGRSS, tá? Então, aí na apostila, a gente vem falando sobre isso de uma maneira mais simplificada, mas eu coloquei aqui a necessidade de ressaltar verdadeiramente a importância desse programa, tá? Aí na página 38, por exemplo, vem falando do grupo A, grupo B, grupo C, D e E, tá? O que nós precisamos entender, né? Que são o descarte desses resíduos de acordo com o seu grupo. E eu tenho, como eu mostrei naquela figura nos slides, para cada tipo de grupo, eu tenho um descarte diferenciado. Mais uma vez, são os sacos brancos, sacos pretos, saco branco leitoso, não é transparente, saco preto, porém, todos devem ser identificados. Principalmente o saco branco é identificado como lixo infectante. E o vermelho também, tá? E os outros, que é o químico, radioativo, é de acordo também com as clínicas mais especializadas que têm esses serviços. Bom, então, falamos um pouquinho aqui sobre esses resíduos, né? E também, já que nós estamos falando sobre os resíduos, falar também que existe os hospitais, né, de pequeno, médio e grande porte, tá? Então, os hospitais, eles são divididos desta forma, de pequeno, médio e grande porte, tá? E vocês vão ver essa classificação na página 28 da apostila, tá? Mas isso a gente vai falar um pouquinho também sobre, vamos ver aqui, tá? Que é a unidade 3, na apostila, página 25. No caso, eu não preparei slides para falar sobre essa unidade, mas ela vem falando o que é
um hospital, tá? Então, o hospital é uma unidade no qual ela abriga, ela agrega pessoas que estão, de uma certa forma, buscando uma forma curativa para as suas injúrias, tá? Então, cada hospital tem uma característica própria, né? E é dividido em clínica, em hospital, hospital geral, onde tem várias especialidades, num hospital mais direcionado, né, no qual ele tem uma especificidade, como um hospital de oncologia, tem um hospital maternidade, né, que também é um tipo de especialização, então, hospital especializado. Eu também tenho, no caso, hospitais, escola, né? Então, o hospital, de uma certa forma, ele é um prédio, digamos assim, um prédio administrativo, no qual ele pode também gerar lucro, no caso das clínicas particulares e privadas, né? Mas também ele pode atender a população, de acordo com o meu sistema único de saúde, aquilo que eu contribuo, né? Que é, no caso, os hospitais públicos, tá? Independente disso, né? Todo hospital, ele tem algumas atividades que são desenvolvidas, tá? Aí na página 26, que começa também. Então, eu tenho hospitais que eles têm uma função preventiva, tá? No caso, hospitais, maternidade, por exemplo, onde eu tenho meu pré-natal, né? A unidade básica de saúde, no caso que eu lido também com a parte preventiva, tá? Eu tenho a prevenção de doenças também, no caso, serviços de epidemiologia, tá? Então, isso é uma função preventiva. Eu tenho a função educativa, no qual eu posso falar um pouquinho sobre o hospital escola. Na nossa região, eu tenho aí a Estácio, mas aqui eu tenho a Unifoa. No caso, eu tenho um vínculo aqui na Unifoa, tem um prédio no qual eu tenho ambulatórios e assistência médica ligada à faculdade. Geralmente, a faculdade de medicina, faculdades ligadas à área de saúde, às vezes tem um hospital escola, e também dentro do hospital, independente de ser um hospital escola, eu também tenho uma minha função educativa, no qual a gente tem que gerir educação continuada para todos os funcionários, tá? Também tem a função restaurativa, onde eu tenho um diagnóstico, né? E eu procuro, fazer um tratamento de doenças. Eu tenho também reabilitação, né? No caso, o Hospital Sara Kubitschek é uma rede de reabilitação física para trauma raquimedular, né? Um hospital ortopédico, né? Então, eu tenho ali esse tipo também. Função pesquisadora, né? Geralmente, alguns hospitais de ponta, grandes hospitais, eles desenvolvem pesquisas. Por exemplo, Albert Einstein, em São Paulo, o Procardíaco no Rio, né? Eles têm setores de pesquisa, no qual eles desenvolvem pesquisas e publicações, tá? E agora, quanto à classificação, eu falei agora de função, né? Então, eu tenho função educativa, função restaurativa, por exemplo, cirurgias, né? No qual eu vou lá fazer uma cirurgia reparadora, uma esterectomia, retirada de um útero, né? Eu tenho essa parte pesquisadora também, mas eu também tenho classificação. E de acordo com essa classificação, eu consigo melhorar o meu atendimento. Então, eu tenho um hospital geral e hospital especializado, no qual eu acabei de falar.
No geral, eu tenho várias clínicas, né? Então, é um hospital geral, eu tenho clínica médica, cirúrgica, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, dá o atendimento geral e globalizado, mas também eu tenho os especializados, no qual, como eu disse, um hospital de oncologia, um hospital de traumatologia, de ortopedia, a maternidade, um hospital que seja só para maternidade, tá? Então, esses são hospitais especializados, tá? E quanto ao seu aspecto administrativo, né? Nós temos os hospitais governamentais, que são os hospitais públicos, federais, estaduais e municipais, e nós temos os hospitais privados, né, que ele é hospital particular, conveniados ou não, onde eu tenho convênios, vocês já conhecem, tá? E também tem os hospitais filantrópicos, né, que são hospitais que são gerenciados através de benfeitores, de benfeitorias, tá? E dentro ainda dessa classificação, eu tenho, além do hospital geral e privado, especializado, eu também tenho a divisão em número de leitos, que é o hospital de pequeno, médio, grande porte e o porte especial, tá? Então, num hospital de pequeno porte, ele tem até 50 leitos, tá? Então, são clínicas pequenas, a gente chama isso de pequeno porte. De médio porte, ele vai de 51 a 150 leitos. Hospital de grande porte, de 151 a 500 leitos. E o hospital de porte especial, ele vai além de 500 leitos. Tá? Na nossa região aqui, por exemplo, grande porte, é o hospital regional, por exemplo. É um hospital de grande porte. Pequeno porte, posso colocar aqui o hospital de Quatis, Hospital Municipal de Quatis, de Itatiaia, e de médio porte, Hospital de Porto Real, por exemplo. O São João Batista é grande porte. No HMJ, acredito que é um hospital também de médio a grande porte, que é o hospital da área de vocês, tá bom? E é lógico, né, que ainda existem os serviços terceirizados, que eles são agregados dentro do serviço público, tá? Então, algumas clínicas terceirizadas, por exemplo, clínica de hemodiálise, ela é uma clínica terceirizada dentro do SUS e que atende a população dialítica, tá? Então, existem vários tipos de serviço, gente. E aqui a gente está dando só uma noção do que seja essa administração, mas que é interessante vocês entenderem, né, que dentro de um hospital, tá, ele tem todas essas nuances administrativas. Não é só eu dar o banho no paciente. Tem toda uma estrutura administrativa e gerencial, né, um sistema de gestão que envolve o atendimento ao paciente, tá? Então, aqui fica a aula de hoje, tá? A aula de hoje que nós colocamos. Então, falamos do PGRSS, a unidade 3 também, tá? Falamos um pouquinho da unidade 3, o que é um hospital, e a unidade 8, que é a unidade do meio ambiente, tá? E na próxima aula vamos falar sobre o nosso trabalho que eu pedi para vocês desenvolverem,
que as escalas de serviço, né? Que estão aí dentro dessa outra especificação, que é a escala de serviço, dimensionamento e as atribuições, tá? E aí vamos ficando por aqui, tá? Prepare-se então para a próxima aula, que vocês vão me postar a avaliação diversificada do trabalho que eu pedi para vocês. E vamos falar um pouquinho sobre as anotações de enfermagem, sobre indicadores de qualidade, né? E nos preparar para a nossa avaliação, que é no dia 27 de setembro, tá? Daqui a 15 dias. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o trabalho? Mas eu... Ô, professora, no trabalho... Boa noite. Boa noite. No trabalho, eu tenho que falar sobre escalas de serviço, dimensões e mais o quê? Dimensionamento da equipe de enfermagem, que é a escala de serviço. Tá? Ah, sim. Mais alguma coisa? Não. E as atribuições dos auxiliares, técnicos e enfermeiro. Tá bom, obrigada. Tá? É só isso. Aí a gente vai falar, vocês vão postar, né? E aí na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre isso. Tá bom, então. Obrigada. Tá bom. Tá Então, bom. acho que hoje falamos bastante coisa, né? Sim. Tá? Mas aí depois eu vou botar depois para gravar e postar lá no grupo e na plataforma também. Hoje não tivemos incidente com... Muito obrigada. Não tivemos incidente com o meu celular. Tá. Que bom, graças a Deus. Tá bom. Obrigada, tá, Gisele, por estar presente. Vamos ver quem mais está presente. Eu que agradeço. Ana Paula também, obrigada por estar presente, tá? Bom final de semana. Tenham também uma boa semana. Fiquem com Deus. Igualmente. Boa noite. Boa noite.